Então, boa noite a todos. Vamos iniciar. Hoje nós vamos discorrer um pouco sobre a dor e a evolução moral, né? O que a dor tem a ver com a evolução moral e vice-versa, né? Interessante a gente discorrer um pouquinho, antes de mais nada, entender o que seria, né, a dor, né? Mas antes da gente entender a dor, eu trago essa passagem de Jesus, em que ele diz: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E aí eu queria que vocês fixassem essa passagem, porque ao longo do nosso bate-papo hoje eu vou trazer muito essa passagem, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Isso tem tudo a ver com o que a gente vai aprender hoje e talvez seja a mola propulsora para que a gente mude a nossa percepção da vida, o nosso enfrentamento das dores, não só as dores físicas, como as dores morais, que tem a ver com essa frase de Jesus. Então, o que seria a dor? A dor, claro, quando a gente fala de dor, a gente imagina a dor física, né? Mas a dor ela pode se apresentar de várias formas, né? A dor física ela é uma dor mais pontual, né? Uma dor que ela é localizada, né? Existe a dor difusa, né? Que essa dor difusa você não tem onde tocar porque você não sabe onde dói. Na verdade, são muitas vezes as dores emocionais. Então, o que seria a dor, né? Na Sociedade Brasileira para Estudos da Dor, classifica a dor como uma experiência sensitiva e emocional. Boa noite, Túlio. Sensitiva e emocional desagradável, e ela associada ou pode ser relacionada a uma lesão real, uma lesão no corpo, né? Ou uma lesão em potencial dos tecidos. Em outras palavras, a dor para a Sociedade Brasileira de Estudo da Dor significa células morrendo. Então, aonde você sente dor é porque as células naquela região estão morrendo. A dor é um alerta, na verdade. Então, se a gente bem entender pelo prisma fisiológico, né, a dor ela nos traz um alerta para que a gente possa nos perceber. 714, Fernando. 2 foi USA e 12 Paraguai. Olha, não, eu não entendi. Não, acho que não foi um grupo, né? Eu pediria a vocês que desabilitassem os microfones para que a gente possa continuar sem interrupções. Se precisar perguntar, não tem problema. Faz a interrupção mesmo, tá? Então, enquanto essa característica fisiológica, a dor ela vem para nos alertar que algo não está certo, que algo não está indo bem, que tem células ali morrendo. Então, a dor existe para nos proteger. Algumas pessoas que têm disfunção nos receptores de dor ou no processamento da dor são pessoas mais vulneráveis, né? São pessoas que têm normalmente uma vida curta ou que sofrem demasiadamente. A dor nos alerta. Então, se uma criança, ao tocar numa chapa quente, ela sente a dor e tem o ato reflexo da dor, sabe que ali alguma coisa aconteceu e está machucando. Mesmo que ela se aproxime de uma chapa fria, ela vai ter muito cuidado, porque esse alerta vai ficar nela para que ela possa poupar-se do sofrimento. Então, a dor ela vem como um alerta para a gente. Se a gente não sentisse dor, a gente não ia ao médico, a gente não fazia um tratamento, a gente saía quebrando os ossos e não sentia. Para muita gente dizer, isso seria uma maravilha. Não é. É a pior coisa que tem. Pessoas que têm essa disfunção sofrem, porque elas podem estar sentadas numa chapa quente, se queimando, e só vai perceber quando sentir o cheiro da carne queimando, porque não vai sentir dor. E aí vem todas as lesões, porque o que acontece todo o processo inflamatório que vai deteriorar acontece, só não acontece
o fenômeno de sentir e recepcionar a dor. Então, a dor funciona como esse alarme, né, que eu falei há pouco, que acusa a morte das células no organismo. Elas podem ser localizadas, né? A gente tem aqui, ó, localizadas, ou pode ser difusa, você não consegue identificar onde está sentindo. Eu acho que eu estou sentindo, não sei, uma dor, uma coisa por aqui, eu não sei se é no estômago, não sei se é no peito, não sei se é na garganta. É uma dor que eu não sei localizar. Normalmente, essa dor difusa, que também mata as células do nosso organismo, são dores que elas são oriundas do emocional. Normalmente são. Então, a pergunta é, a dor, ela é igual para todos nós? Ou seja, nós sentimos a mesma dor? A dor que você sente de um osso quebrado é a mesma que fulano, Beltrano sentiria se quebrasse o mesmo osso? E a resposta é que não, né? Isso aí é algo que não pode ser igualado. A dor ela é percebida, captada de forma diferente, porque cada um tem sua experiência de vida, tem sua percepção. Tem pessoas mais tranquilas, pessoas que vivem mais em harmonia consigo mesmo, sentem menos dor do que pessoas que vivem estressadas, que por qualquer coisa entram em ansiedade, que tensiona muito os músculos. Esta sente muito mais dor do que as pessoas tranquilas. Se a gente bem perceber, na hora em que você vai tomar uma injeção, e agora, como a gente está nesse mundo, né, a gente está na época da vacina, se você tensionar o músculo, a agulha, quando penetra no músculo, ela dói muito, diferente se você relaxar. Se você relaxar, você não sente quase nada. O que faz você sentir mais dor é o tensionamento do corpo, a tensão. Para você tensionar é porque um medo já lhe alertou de que algo vai acontecer e você se permitiu levar por esse medo. Quando esse medo vem, descarrega adrenalina e aí para tensionar os músculos. E isso, quando a agulha penetra, ela vai rasgando e vai doendo muito mais do que se você tivesse relaxado. Tem alguns casos, inclusive essa semana eu estava vendo um vídeo de uma criança, eu não sei se chinesa ou japonesa, não deu para identificar, até porque não tinha letreiro, não tinha nada, mas era uma criança que estava tomando uma vacina. Uma criancinha de 1 ano e meio, não tinha 2 anos. E essa criança, ela, por algum motivo, se encantou com a enfermeira. Não dava para ver a enfermeira, só a mão dela, o braço dela, ou por ela ser bonita, ou por ela estar usando uma máscara engraçada, não sei. Ela se encantou. E você olhava para a criança, aquele olhar de curiosidade, de admiração por aquela enfermeira, sabe? Ela olhava como se estivesse encantada com aquela enfermeira. E ela foi lá, aplicou a injeção, tirou, e a criança não esboçou nenhum traço de dor. Ela não sentiu absolutamente nada, porque a atenção e o foco estava completamente direcionado àquela enfermeira. Então, quando a gente muda o foco e traz algo para algo que lhe traga prazer, essa dor ela tende a diminuir e a gente vai ver isso já já. Mas por que a dor ela não é igual para todos? É isso que a gente precisa entender. As pessoas falam de limiar de dor, mas o limiar de dor está atrelado a isso aqui que eu estou mostrando. Existe na nossa medula um local chamado Gate Control, que é o portão de dor, portão de controle de dor. Esse portão, ele mensura a liberação de alguns hormônios, né, alguns neurotransmissores, que vão facilitar ou não sentir dor. Quando esse portão ele abre, os estímulos de dor entram com mais força, com mais veemência e faz com que você sinta mais dor. Quando eles se fecham, os estímulos de dor, os estímulos dolorosos, eles têm dificuldade de entrar e você recebe menos dor. O caso dessa criança, que ao observar aquela encantado pela enfermeira, ele não pensou, ele estava muito bem ali, ele estava tão admirado que estava dando um prazer enorme para ele. Então, de tanto prazer que ele estava sentindo, esse portão de dor fechou e ele não sentiu dor. Certo, mas o que faz a gente não perceber, né, essa dor, ou existe essa variação, né, de indivíduo para indivíduo? No caso dessa criança, o que aconteceu para que esse portão ele fechasse?
e o estímulo de dor diminuísse. E aí a gente tem que entender o seguinte, esse portão, o gate control, ele libera substâncias que são, quando ele está fechado, porque o estímulo de dor não consegue passar, porque você estava bem com alguma coisa, você libera substâncias que elas servem como se fossem morfinas no nosso corpo. Então você não sente dor. As informações não chegam de dor. E quando você se estressa, que libera o cortisol, que libera a adrenalina, aí o portão se abre e muito estímulo de dor entra, até mais do que o normal. Quando nós estamos estressados, quando estamos ansiosos, ou até mesmo depressivo, nós sentimos mais dor do que se estivéssemos em condição normal. A percepção da dor é maior quando uma pessoa se encontra em situações de medo, tristeza, isolamento, insônia. Pessoas que não conseguem dormir, elas entram em estresse. E o estresse, ele facilita você sentir muito mais dor. Né? Quando nós ficamos despreocupados, quando nós temos um sono regular, quando nós encaramos a vida com muita naturalidade, sem nos desequilibrar, sentimos menos dor do que o normal. A ansiedade e a depressão são dois agentes que intensificam essa dor em nosso corpo, porque eles alteram a resposta desses estímulos. Então, para que a gente possa melhorar essa relação com a dor, a gente precisa primeiro, e antes de mais nada, levar uma vida em harmonia. Levar uma vida buscando direcionar o foco para coisas que te dão prazer, que te faz aprender, que te faz sentir bem. Nosso cérebro, né, essa máquina brilhante que todo ser tem, ele traz com a gente três divisões. Ele traz para a gente três divisões. Existe esse que está representado aqui de forma... Opa! Deixa eu voltar aqui. Ih! Anterior. Esse laranja, ele é o nosso cérebro mais primitivo. Aqui ele já entra pegando um pouco do cérebro límbico. Não é bem assim. Ele diminui menos. Deixa eu ver se essa imagem próxima é melhor. Pronto, esse aqui. Essa região desse cérebro é o cérebro mais primitivo. É um cérebro que ele é responsável pelos nossos instintos, pelo aquilo que está no inconsciente, que nós não percebemos, a nossa respiração, nossa fome, o batimento cardíaco, os controles hormonais do nosso corpo, e muitas vezes das nossas reações instintivas. Esse número 2, que seria o cérebro límbico, que é o cérebro emocional, ele é responsável pelas emoções que sentimos. E esse maior, o número 3, é o cérebro chamado cérebro racional, que é o neocórtex. Ele é responsável pelos nossos processamentos, pela nossa razão, pelo nosso planejamento, tomada de decisão. Está tudo aqui. A medula fica em contato com o cérebro mais primitivo. Então, como o cérebro ele tem essas três subdivisões, a gente já começa aqui a separar, né, o que é instintivo, o que é emocional e o que é racional. E aí, o que a gente faz, o que acontece, na verdade, para que esse portão da dor ele abra ou feche? E aí, no sistema analgésico central, que é no arqueocórtex, que é aquele primeiro cérebro que eu falei a vocês, vou voltar aqui. Nesse aqui, o arqueocórtex, ele tem uma região nele que é o saque, mas até brinco, não é o saque de empresa não, né, de setor de atendimento a cliente, né? É o sistema analgésico central. No arqueocórtex ele produz substâncias que elas fazem aquilo que eu falei, elas promovem uma analgesia, na verdade, para a gente, né, que é as encefalinas e endorfinas. Elas são meio que os analgésicos que nós temos com muito poder dentro de nós.
né? Como se fosse uma morfina, estivéssemos aplicando uma morfina na gente. Então, o que faz a gente liberar encefalina e endorfina? Coisas que nos traz prazer. Uma leitura, um bom filme, uma conversa agradável com alguém que a gente gosta, a contemplação da natureza, bons momentos, agradáveis momentos, nos faz liberar encefalina e endorfina, o que fez com que aquela criança não sentisse a dor da injeção, porque ele estava lá encantado com a enfermeira, que devia ser uma enfermeira bonita, ou alguma coisa que chamasse tanto a atenção e ele ficou encantado que ele não sentiu a dor, porque liberou muita encefalina e endorfina. Então, tudo que você faz que te dá prazer, aprender é uma coisa que dá prazer. Então, ele libera a encefalina, a endorfina, cumprir as nossas metas, tá em comunhão com alguém que você gosta muito, faz com que você libere essas duas substâncias e, com isso, o portão de controle de dor ele se fecha. E na hora que ele se fecha, você sente menos dor ou até nenhuma, né? Essas substâncias elas vão realmente promover o alívio da nossa dor. E não importa se essa dor é física ou se essa dor é emocional. Certa vez eu tive um cálculo renal, a última vez que eu tive um cálculo renal foi dia 1º de maio de 2018. Foi a segunda vez que eu tive um cálculo. Eu senti uma dor fora do comum. A dor era tamanha que eu não conseguia me mover, eu não conseguia respirar, porque se eu enchesse meu pulmão de ar, eu sentia muita dor. Ela aumentava. E teve uma hora que eu comecei, que quase eu entro em desespero, quase desmaio, e eu digo, peraí, calma, eu não posso entrar nessa. Eu preciso trabalhar meu corpo, eu preciso trabalhar meu cérebro, para que isso não dê continuidade. Foi chamado a ambulância, porque eu não conseguia mexer, eu não conseguia ir para o carro, eu não conseguia ficar em pé, eu estava na posição fetal e não saí dali. E eu digo, eu preciso pensar, sabendo de tudo isso, né? Eu digo, eu preciso me conectar com algo que me dê prazer. Mas o que é que vai me dar prazer no momento de extrema dor? O que é que eu vou sentir, né? O que é que eu vou fazer nesse momento de extrema dor? E eu comecei a mentalizar Jesus. Eu comecei a mentalizar Jesus, e aí eu via Jesus na minha frente, se aproximando de mim e me dando a mão. E aí, por incrível que pareça, eu comecei a entrar, a mergulhar dentro dessa cena, dessa imagem, que meu cérebro não distingue o que é real e imaginário. Para ele, eu estava, de fato, encontrando com Jesus. Eu acho que o cérebro olhou assim, rapaz, esse cara tá podendo, né? Porque encontrar com Jesus não é pouca coisa, não. Não sabia ele que era uma imagem, né? Porque para ele tudo é real. Então, na hora que eu tocava na mão de Jesus, eu sentia prazer. E, pasmem, a dor começou a declinar. Declinar, 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 que em 5 minutos, para um cara que estava a mais de 20 ou 30 ali, naquela posição sem mexer, em 5 minutos eu fiquei em pé. Quando a ambulância chegou, eu estava em pé esperando os paramédicos para me levar para o hospital, porque eu precisava de todo jeito ir investigar o que era. Eu já desconfiava que era rim, pela dor súbita que eu senti. Mas eu precisava ir. Então, quando você foca em algo que te dá muito prazer, a oração, não a oração decorada, não a oração repetida, não é essa, mas a oração que sai do seu coração para Deus, libera encefalinas e endorfina no corpo. Então, essas duas substâncias, elas promovem, de fato, o alívio da dor. Né? Então, eu fiz um esquema só para que a gente possa entender aqui. Né? O saque libera encefalina e endorfina e fecha o portão de controle da dor. Então, nós sentimos menos dor. Como eu faria isso? Né? Que isso é uma atividade cerebral que ela vai ser administrada ou formulada pelo neocórtex, aquele cérebro maior, aquele que é do planejamento, o cérebro racional. Então, quando o saque ele não libera encefalina e endorfina, o portão se abre. Quando ele se abre, eu sinto mais dor. Como é que funciona essa atividade cerebral? É no arqueocórtex, que é aquele primeiro cérebro, o cérebro primitivo. Quando eu me desespero, quando eu me estresso, quando eu ajo por impulso, eu estou trabalhando essa região.
não estou trabalhando essa. E quando eu trabalho essa região, eu sinto mais dor. Quando eu passo a trabalhar essa, por exemplo, eu estava sentindo dor, e a dor foi tão intensa, tão súbita, que eu comecei a me desestabilizar. E aí, como um fator reativo, eu comecei a ativar o meu arqueocórtex, ou seja, o cérebro mais primitivo. Ele em comum contato com o cérebro emocional. Quando eu dei o para, eu não posso continuar nisso. Comecei mesmo com dor criando imagens, a imagem de Jesus. Então, na hora que eu comecei a criar a imagem deliberadamente, eu comecei a trabalhar meu neocórtex, o cérebro racional, e desativei o arqueocórtex. Então, eu entrei no comando daquilo ali. Na hora que eu ativei, eu comecei a liberar endorfina e encefalina, o portão começou a se fechar e eu senti menos dor. Simples assim. Muito simples. O que a gente precisa mudar e trabalhar são nossos pensamentos. As pessoas, às vezes, brincam comigo, né? Porque, de fato, eu sinto menos dor. Às vezes levo pancada, levo machucão e muito raro eu ficar naquela dor e tal. Existe a dor, não vou dizer a você que seria hipocrisia da minha parte dizer que levei uma pancada e não senti dor. Sinto, mas aquilo eu supero rápido. Vivo, não sou um cara muito, eu sou um cara meio desastrado. Então, às vezes eu estou passando em casa, dou um chute com o dedo midinho do pé na quina de uma mesa, por exemplo. Nossa, acho que todo mundo já passou por isso, dói. Mas automaticamente eu mudo o meu pensamento para que eu possa, para algo muito bom, para eu liberar encefalina e endorfina. Muitas vezes que eu senti dor, muitas vezes, eu buscava uma imagem que me dava muito prazer. E a imagem que me dá prazer fora Jesus, né, isso há uns anos atrás, que eu tive passei por uma fase sentindo muita dor, principalmente uma dor na hérnia que eu tenho de disco, eu pensava nas minhas filhas. Quando eu pensava nas minhas filhas, aquela dor, ela ia passando, ela ia diminuindo, ela ia sumindo. Então, mudem sempre o foco da dor, porque ela existe para lhe mostrar alguma coisa. Ou é porque uma célula está morrendo devido a uma pancada, devido a um problema, ou é porque você está pensando errado, que leva à dor. Hoje nós estamos passando uma fase emocionalmente de abalos, em que os pensamentos deletérios, os pensamentos de impotência, de fracasso, de insucesso, de medo, de dor, né? O próprio pensamento de dor, de insegurança, tem trazido muita dor. Principalmente dores emocionais que refletem nas dores corporais. Então, só para a gente entender, está aqui, né, o neocórtex, que eu falei a vocês, o cérebro límbico, e o reptiliano, que é o cérebro primitivo. Quanto mais atividade neste aqui, mais dor eu sinto. E quais são as atividades que promovem, né, essa região do cérebro? Quando eu me entrego ao medo, à mágoa, ao orgulho, ao ódio, à vingança, ao rancor, à agressividade, à impotência. Quando eu me entrego a essas emoções, eu ativo essa região. Ativando essa região, eu libero cortisol e adrenalina. Fazendo isso, o portão de dor ele se amplia e mais estímulos de dor passa por ele, eu vou sentindo. Está aqui todo o processo. Quanto mais atividade nessa região, que é o neocórtex, mais eu vou sentir prazer, vou me sentir bem, porque eu vou estar planejando isso com razão, né? Eu vou estar planejando aquilo que me faz bem. E aí eu vou liberar, né, a endorfina e a encefalina. Com a liberação das duas, pelo saque, o portão de controle de dor se fecha e eu recebo menos estímulo de dor. Ok? E aí a gente volta para aquela frase, né? O que é que isso tem a ver, né, com vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. E isso significa o quê? Ir a Jesus, né? Vinde a mim,
que eu vos aliviarei. Então, se é vinde a mim, ele está pedindo para que a gente vá a ele. E o que significa irmos a ele? Não é caminhar até ele, porque a gente não sabe onde Jesus está. Como é que a gente vai lá para o plano espiritual, né? Não é isso, né? Existe algo conceitual por trás disso tudo aí. Então, o que significa ir a Jesus? É aprendermos a amar primeiro a gente, para depois amar os outros. A perdoar primeiro a gente, depois os outros. A praticar a caridade, a ser solidário, benevolente, ter compaixão, empatia, sempre querendo ajudar o próximo, entendendo o próximo em suas ações e reações. Mostrar o caminho, nunca dar o troco, nunca se vingar. Se alguém te bate numa face, mostra outra, como diz Jesus, mas não para levar outro tapa, não é isso. É mostra a ele como ele deveria ter feito. Se alguém te derruba, quando ele cair, levante ele. E isso aí é Jesus. E quando a gente está fazendo tudo isso, quando a gente está indo a Jesus dessa forma, amando, perdoando, tendo compaixão, nós estamos trabalhando o neocórtex. Porque o amor, o sentimento, a benevolência, tudo isso não é instintivo, não é reativo, isso não é uma reação. Isso é algo que nós pensamos, que nós sentimos e pensamos, nós planejamos fazer. Então, é a nossa região do cérebro que entra em atividade, é o neocórtex. Então, fisiologicamente falando, estar com Jesus é concentrar a atividade elétrica cerebral no neocórtex. Quando eu planejo, quando eu amo, quando eu perdoo. Para perdoar, você não vai perdoar sem pensar, você vai pensar em perdoar. Você primeiro vai analisar se você está em condições de perdoar ali ou não. Porque não vamos ser hipócritas e dizer assim, não, eu perdoo quem me praticou o mal, eu vou perdoar de pronto. Não, às vezes a gente não está preparado para perdoar de pronto. Às vezes a gente precisa de um tempo para pensar, para refletir, para analisar, para nos analisar, analisar o outro, para poder perdoar. Então a gente usa o neocórtex. Então, ir a Jesus, na frase, né, vinde a mim, que eu vos aliviarei, é nós praticarmos o bem. E aí nós vamos, de fato, trabalhar o nosso neocórtex. Quanto mais nós nos distanciamos do comportamento animal, menos dores sentimos. Por que quanto mais nos distanciamos do comportamento animal? Aquele primeiro cérebro, o primitivo, é o cérebro que é comum em todos nós, humanos e animais. Então, os animais têm o cérebro primitivo e têm o cérebro emocional. Os animais não têm o neocórtex. O último órgão do corpo humano a ser estudado foi o cérebro. Por quê? Todos os sistemas do nosso corpo, respiratório, digestório, né, todos os sistemas foram estudados em analogia com os animais, porque são muito parecidos. Mas o cérebro não. Nenhum animal tem o cérebro igual ao humano, nem chega perto. Os animais, eles têm o cérebro emocional e têm o cérebro primitivo, mas não têm o neocórtex. E os estudos na época, quando se atinaram para estudar o cérebro, eram estudos invasivos, que precisavam furar o cérebro, abrir o cérebro, não dá para fazer isso. Só na década de 90, quando investiram bilhões em equipamentos para se estudar o cérebro. Os Estados Unidos investiu esse dinheiro para poder estudar o cérebro. E a partir de então, da década de 90, que é considerada a década do cérebro, começaram a estudar o cérebro sem meios invasivos. E foi quando descobriu a liberação dos hormônios, cada área, qual era a área responsável pelo prazer, pelo sofrimento, pelos vícios, né? E pela recompensa, né? Então, foi se descobrindo a diferença entre a gente e os animais. Então, quanto mais nós, se formos mais humanos, ou seja, pensarmos mais, planejarmos mais, sentiremos menos dor. Se nós
apenas reagirmos, que é no cérebro primitivo, usando a parte ativando, né, o cérebro primitivo, nós seremos mais animalescos, então sentiríamos mais dor. E para ver um homem no estado animalesco, basta ver ele em fúria. É um estado animalesco. É igual ao animal. Ele não pensa, ele só reage. E ali ele sente muita dor. Não fala só a dor física, ele fala a dor moral. Ele sente muita dor. Né? Durante a adrenalina, talvez não. Mas depois que ela passa, a dor vem. E aí nós voltamos para a frase do mestre. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, quando ele quis falar isso, ele falava das dores físicas que nós temos, as dores localizadas e as dores morais, principalmente as dores morais. São estas dores, as morais, que nos faz estar nesse processo reencarnatório, passando por provas e expiações. Porque são elas, não as físicas. As dores físicas já são, muitas vezes, resultado das dores morais que trazemos ao longo de nossas vidas. As dores morais nos impulsiona a querer buscar, numa próxima oportunidade, a chance de resolvê-las, de trabalhá-las. São elas as responsáveis por nossas encarnações. E a gente pode compreender como as dores difusas, né, os mal-estares que nós temos. Quando estamos em ansiedade, alguém está num quadro de ansiedade, ela não sabe localizar onde está sentindo. É uma agonia, é uma coisa estranha. É uma dor difusa. Então, as dores morais elas são oriundas dos nossos sentimentos deletérios, dos nossos erros. E quando nós entramos nesses erros, quando nós entramos nos desvios morais, nós liberamos as substâncias chamadas tensionantes, que é o cortisona, a catecolamina, a adrenalina, que são substâncias que elas não vão nos ajudar, porque a insistência dessa liberação, ela produz a morte celular. E produzindo a morte celular em várias partes do corpo, pelo bombardeio, nós sentimos dores. Né? Nós sentimos dores no corpo, na pele, nos músculos, no osso, dor no funcionamento de cada órgão, nas articulações. Tudo isso oriunda das dores morais, desses sentimentos deletérios. O que seria uma dor moral? Uma mágoa, um rancor, um desejo de vingança, de dar o troco. O falar mal das pessoas, o criticar ao invés de elevar os pontos positivos, a reação de agressão, né, que isso ainda reside no ser humano, a reação reside no ser humano. O ser humano traz isso desde das épocas primitivas, quando precisava defender a vida e a tribo. Então, dependendo da quantidade de células mortas, é que nós vamos mensurar, né, o grau de intensidade dessa dor. E pelo fato delas serem em várias partes do corpo, ela se torna difusa. Você não tem como identificar essa dor. Então, a dor é esse sinal fisiológico que aponta para um ato prejudicial à saúde. Ato este que traduz em erros, muitas vezes, na maioria deles, morais. Nossos erros morais, nossos sentimentos deletérios que ainda carregamos, por ainda ativarmos mais o nosso cérebro primitivo e emocional, nas reações, no agir sem pensar, nos impulsos, na raiva, no ódio, na mágoa, no rancor, na culpa. Estamos ativando essa região. E aí eu pergunto a você, falando de dor, a traição. Então, um sujeito está lá, uma sujeita, e ela é traída. Ela está no relacionamento, ou ele está no relacionamento, e essa pessoa é traída. Aí eu pergunto a vocês, traição dói? Uma pausa para a resposta de vocês. Traição dói?
Queria ouvir de vocês. Dói ou não dói? Traição, vamos Dói. lá. Vamos lá. Eu estou falando, estou citando, fazendo analogia aqui com uma relação afetiva, mas vamos falar de qualquer relação, de amigo, de chefe, de Dói. sócio. Dói ou não dói? Dói e magoa. Dói muito, né? Ok. Mas aonde que dói? No coração. No Na alma. coração? Seu coração Na dói? alma. Na alma. Na alma. Então, a dor difusa, né? Mas por que É. essa traição dói? Por quê? Porque ela geralmente vem de pessoas que a gente gosta. É? De pessoas que a gente... Geralmente é de pessoas que a gente confia, de pessoas que a gente gosta. Então a traição dói porque vem de pessoas que a gente gosta, é isso? Não, não é só isso, né? Traição é um ato... como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra, mas a traição é uma das piores coisas que um ser humano pode fazer com o outro, eu acho que é a traição. Isso aí talvez seja uma referência à traição, mas por que a traição dói? Eu acho que é porque a gente não sabe perdoar, a gente tem dificuldade de perdoar. Tá se aproximando de onde eu quero. Oi? Tá se aproximando de onde eu quero. Orgulho. Muito bem. Que tem. Porque ainda carregamos orgulho, egoísmo e vaidade. É por isso que a traição dói. Porque se a gente conseguir destituir-nos do orgulho, do egoísmo e da vaidade, a traição não vai doer. Não vai doer. E aí, nós que estamos estudando, né, para cada vez mais melhorarmos como cristãos, como seres humanos, como seres espirituais, né, nós precisamos chegar a um nível de alto amor em que a gente não precisa sustentar a nossa existência com orgulho, egoísmo e vaidade. E que se você está com alguém e aquele alguém te traiu, a gente precisa chegar no nível de olhar para aquela pessoa e dizer assim, vai com Deus, que Deus te abençoe e seja feliz. De coração, não da boca, de coração. Ah, mas fulano traiu, sim. Aí é que tá. Quem trai, não trai alguém, trai a si mesmo. Né? Quem trai? Ah, fulano traiu a esposa. Não. Ele não traiu a esposa, não. Ele foi desleal, ele não teve consideração, ele mostrou que não ama. Ele traiu a si mesmo. Ele trouxe a traição para ele. Ele se afundou no débito. Mas como nós estamos ainda muito ligados ao cérebro emocional e primitivo da reação, nós ainda temos muito forte o orgulho, o egoísmo e a vaidade. E é isso que acaba hoje a nossa humanidade, né? É por isso que existem as guerras, é por isso que existe a desigualdade social, a violência, a fome, a doença, por causa de orgulho, egoísmo e vaidade. Se não existisse orgulho, se não existisse egoísmo e vaidade, primeiro, não precisaria da força policial armada. Não existiria cadeias. Não existiria fome. Porque ninguém ia querer que um irmão passasse fome ou necessidade. Se eu tenho muito, eu vou dividir com quem não tem. Não teria doença, porque cada um cuidaria daquele que está do lado. Porque se eu não cuido dele e ele adoece, eu posso adoecer. E eu sabendo que ele está bem, eu vou ficar bem. Sabe? Não teria... Deixaria de existir uma série de coisas como bullying, né? Bullying tem muito do orgulho ferido e da vaidade. E do egoísmo. Entre outros fenômenos agressivos que deixariam de existir na Terra. Logo, nós sentiríamos menos dor do que sentimos hoje. Nós sentimos dor não só porque nós temos as nossas falhas morais, mas também porque nós ainda não compreendemos certas situações.
Nós precisamos praticar a caridade, nós precisamos praticar a empatia, a solidariedade. Mas precisamos saber, antes de tudo, que cada um tem sua missão. Se fulano nasceu num berço de ouro, que ele é trilionário, ore por ele. Porque a missão dele é muito mais difícil do que a sua, que precisa trabalhar todos os dias 8 a 10 horas para poder ter o que se sustentar. Porque a ele foi dado muito, mas também é cobrada muita responsabilidade daquilo que ele tem. E que um dos maiores desafios, uma das maiores provas que tem é o poder e o dinheiro. Porque o sujeito sempre desvia da missão que ele veio fazer aqui. São poucos aqueles que entendem e transformam a sua riqueza em leques para fazer pessoas que não têm melhorar de vida, serem salvas. Então, tanto nas dores físicas como nas dores morais, a causa está no nosso comportamento, na nossa forma de viver a vida, na forma de agir, de reagir. Isso tanto é o que é responsável por nossas dores físicas e morais. A enfermidade... Deixa eu ver aqui. É melhor. Existem alguns estudos feitos, né, somente na medicina ayurvédica, que fala de algumas enfermidades que estão relacionadas à nossa alma, né, ao nosso jeito de perceber e ser na vida. A dor de garganta, por exemplo, ela é traduzida hoje pela impossibilidade de comunicar as aflições. Pessoas que têm e acumulam aflições, e elas podem ser aflições ao longo da vida ou aflições momentâneas, e não conseguem expor, botar para fora. Botar para fora, muitas vezes em terapia, eu digo às pessoas, olha, não fique calado, fale. Aí a pessoa chega na outra sessão, olha, fulano, meu marido falou um negócio, foi uma confusão lá em casa. Fulano falou um negócio, eu não fiquei calado e comecei a jogar tudo em cima dele. Certo, você falou como? Ah, não, eu soltei os cachorros. Você não disse que era para falar? Eu digo, não, eu não disse que era para falar sim. Você precisa colocar aquilo para fora, mas não precisa menosprezar, não precisa ferir as pessoas. Porque aí você está jogando o bumerangue, vai e volta. Você não está fazendo nada. Então, você precisa comunicar as aflições. Não é explodir as aflições. E essa represa de aflições que você não consegue comunicar traz problemas na garganta, dor, inflamação, dor de É igual, estômago. doutor Fernando, aquela história que os pais da gente diziam muito, engula o choro. Né? A gente escutava muito, engula o choro também é uma das coisas que traz essas dores de garganta, né? O engulo-choro, ele traz muito... aí ele reflete mais na questão psicológica, da pessoa entra na personalidade dela, né? Dela ser uma pessoa tímida, insegura, sentir-se impotente diante das coisas, até mesmo trazer gagueira. Às vezes traz muita gagueira isso aí. Engula o choro, engula o choro, engula o choro. Aí, psicologicamente, reflete e a pessoa assume uma gagueira psicológica. Já trabalhei muita gente com gagueira por causa disso. Muita gente. Dor de estômago são raivas presas. Você pode ver, quando você tem raiva de alguém, você sente aquela coisa aqui do estômago. Não sente não, quando está com raiva? Ai, tive uma raiva de fulano. Sente aquela coisa assim no estômago. A raiva represada, a raiva constante, ela vai deteriorando o seu estômago. Ele começa a mal funcionar. As pessoas têm gastrite, úlcera, têm refluxo, têm uma série de problemas no estômago, porque vai tendo essas raivas presas. Solte a raiva. Não é bater, não é quebrar a cabeça de ninguém, não. É soltar a raiva. Você pode soltar de várias formas. Você pode soltar a raiva correndo na praia. Você pode soltar a raiva nadando. Você pode soltar a raiva gritando no travesseiro. Você pode soltar a raiva passeando com o cachorrinho. Não precisa bater em ninguém, né? Então, solta essa raiva. Dor de cabeça, acúmulo de dúvidas. Dúvidas em relação a si mesmo,
dúvidas em relação ao futuro, dúvidas em relação ao passado, não sabe se o passado foi certo ou foi errado, dúvidas no dia a dia. Hoje a gente está num momento de muita dor de cabeça, porque existem muitas dúvidas, né? Se a vacina vai prestar, se eu tomar a vacina, se eu viro jacaré, se a vacina vai prestar, se eu vou ficar boa tomando essa vacina, se eu vou pegar Covid, se não vou. Né? Então, muitas dúvidas pairam hoje na cabeça das pessoas. Peito apertado e dor nos joelhos é orgulho manipulador. Pessoa muito orgulhosa que usa desse orgulho para manipular, ela sente muito aquela sensação de peito apertado, de falta de ar, né? E muitas vezes dor nas articulações, principalmente a do joelho. Pressão alta, medo imaginário constante. Pessoas que vivem pensando no que é pior, alimentando o medo imaginário, que é a ansiedade. Isso libera muita adrenalina. Adrenalina é vasoconstritor, vai alterar a pressão sanguínea sim. Tem para onde? Neuroses é a nossa criança interna bem tiranizada, bem desorganizada, que é preciso muitas vezes um processo psicoterápico para poder trabalhar essas questões. Câncer, ausência do perdão. A ausência do perdão a si mesmo, a ausência do perdão a outrem. O câncer, se a gente fizer uma pesquisa nas pessoas que enfrentaram ou enfrentam o câncer, vai achar no núcleo dos problemas uma mágoa, um rancor, que não conseguiu perdoar, que pode estar voltado para si mesmo e pode ser direcionado a outra pessoa. E aí as pessoas buscam muitas vezes tratamentos, gastam a fortuna, né? E os que são muitas vezes milionários, trilionários, vão fazer tratamento nos Estados Unidos, tratamento lá, ali, acolá, e não tem resultado. Porque o local de tratar não é fora, é dentro, é no coração. É perdoar. Não é perdoar da boca, é perdoar da alma. Perdão tem um poder que ninguém consegue imaginar. Como a gratidão também. Então, isso eu trouxe para a gente poder entrar numa reflexão sobre voltando à traição, né? Então, quem está sentindo a dor na traição e por que está sentindo a dor? Onde tem dor, existe um mau comportamento. A gente já falou isso. Né? Então, o que fazer para não sentir mais dor? Concentrar as atividades mentais no córtex, neocórtex, essa região superior do nosso cérebro, que são os planejamentos, a razão, a reflexão. E aí, se você analisar, na questão 919 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual é o meio prático e eficaz do homem desviar das más inclinações, né, que o homem superar as más tentações, Santo Agostinho responde que, assim, um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece a ti mesmo. E conhecer a ti mesmo, ele explica que, quando ele estava em vida na Terra, todas as noites, porque Santo Agostinho ele foi meio desviado no caminho, no início, né? Todas as noites, ele refletia sobre o dia, inquirindo-se, questionando-se das condutas que ele teve, dos pensamentos que ele proferiu, né, que ele promoveu, né, em si, se ele se orgulhava ou se ele se envergonhava daquilo. Tudo aquilo que ele identificava que ele se envergonhava, no dia seguinte ele iniciava consertando, melhorando. E neste processo ele foi se autodescobrindo. E toda vez que ele se perguntava, e toda vez que ele planejava o dia seguinte, ele trabalhava o neocórtex. Liberava endorfina, liberava encefalina no corpo. Sentia menos dor.
Então, amar incondicionalmente é um caminho para você liberar endorfina e encefalina. E com isso, não sentir dor. Evoluir moralmente é consertar seus erros. É jamais fazer com o outro o que você não quer que seja feito com você. Jamais destratar alguém. E às vezes a gente precisa entender que, às vezes uma pessoa é grossa, é ríspida com a gente, não porque ela queira, mas a gente precisa entender que aquela pessoa deve ter passado por alguns problemas naquele dia. Naquele dia, talvez, ele teve um carro quebrado, teve o chefe brigou com ele ou demitiu ele, ou tem algum parente doente. E aí, quando ele vai falar com você, num mínimo desequilíbrio, ele é ríspido com você. E aí você tem que silenciar-se. Não é fácil. Nem sempre a gente consegue. Mas a gente precisa trabalhar isso na cabeça para a gente poder silenciar. Porque existe um fenômeno bem interessante, psicologicamente funciona. Quando alguém vem te agredir com palavras, moralmente, se você responder a ele, se você der o troco e ele for embora, ele vai embora com raiva de você, pensando nas suas palavras, que foram as últimas. Se ele te agredir e você silenciar, ele vai embora ecoando as próprias palavras, porque você não falou nada. Ele vai ecoar as palavras dele. E ele vai refletir sobre isso. Então, no mesmo tempo que você está deixando de promover um conflito, você está ajudando o sujeito a pensar no que disse, sem precisar dizer isso a ele. Porque se você diz, olha, não vou falar nada porque você tem que pensar o que disse, é pior, né? Ele vai sair dali ainda mais irritado. E aí voltamos aqui para o nosso Mestre Jesus. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Eu acho que agora já dá para entender melhor, né, essa frase dele, né? Então, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, diz tudo o que Jesus quer dizer. Primeiro, você se ama, amar, né, como a si mesmo. Tem um ozinho aqui, tá? Esqueci o ó. Como a si mesmo. Então, a referência é amar a si mesmo. Depois é amar ao próximo. Porque se eu me amo, eu vou saber como devo amar ao próximo. E amando ao próximo, eu não preciso nem me preocupar em amar a Deus, porque eu já estou amando a Deus. Se eu consigo amar ao próximo, eu estou amando a Deus. Então, essa é uma das máximas mais completas que existe no Evangelho de Jesus, que é o amar incondicionalmente. Perdoar 70 vezes 7. Jesus disse, quando perguntado pelo apóstolo, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Perdoa sem questionar. Perdoa porque aquele que te agride muitas vezes está num estado de ignorância. E se você está acima, você não tem como... Você não precisa voltar para brigar. É perdoar. Então, gente, deixa eu voltar aqui. Era isso que eu queria trazer para vocês. E agora eu vou deixar aberto para as perguntas, colocações,